vai falar sobre... Eu falo que são 3 temas complicados, né? Que o pessoal fala, que é política, religião e no caso, futebol. Mas o negócio é que aqui a gente não está falando sobre religião. Eu falo que quando você vai discutir sobre religião, é uma coisa, coisa diferente, né? Quando eu pegar e falar sobre religiões. Sim. Quando você vai falar de Deus, de Cristo, são outras coisas. Tá entendendo? Relacionamento, né? É um relacionamento com Deus, tá entendendo? Então, assim, é um assunto diferente, é um assunto que toca a todos. Eu acho que todo mundo já teve um particular com Deus, nem que no seu ali, nem quando às vezes, quantas vezes Deus não buscou no seu íntimo ali, quando a pessoa estava passando por algum problema, né? Então, muita gente confunde, às vezes, Deus com religião, e não tem nada a ver. É, porque a religião, eu acredito que no caso, a religião é algo... que é o nome que o ser humano criou. Sim. Vamos colocar assim. Jesus Cristo, quando chegou, ele pregou algo chamado Reino de Deus. Né? Todas as pessoas chegam pra mim e falam assim, eu sou cristão e tudo mais. Eu falo pra ele, cara, você crê em Cristo? Creio. Beleza. Eu falei, quem é você no Reino de Deus? Quase 100%, não vou falar 100, né? 98, 99% não sabe dizer quem são. Então, esse é o grande propósito da vida do ser humano, né? Conhecer a Cristo e qual é a missão dele, na qual Deus designou nessa terra. Eu acho que é isso que dá sentido pro ser humano. Todo ser humano tem isso dentro. Então ele precisa conhecer, porque senão ele se torna uma pessoa vazia. Um dia, cara, eu conheci um cara, assim, mano a mano, eu ouço muito, é uma das pessoas que me influencia demais. Ele fala muito sobre o reino de Deus. Ele já foi, né, pra Deus aí e tal. Já faleceu, né? Sim. E ele falou uma coisa muito interessante, que isso marcou, muito tempo. Ele falou assim, que o lugar mais rico do planeta Terra é o cemitério. Mas é verdade. Lá tem todos os tipos de sonhos, de pessoas. E quando ele falou isso, uau! Mas por quê? Porque essas pessoas, praticamente, a maioria delas desperdiçou seu potencial em algo que não era para ser, né? E ali enterrar os seus sonhos, os seus projetos. Então, essa é a minha história. Começou aí, em conhecer a Jesus, se relacionar com Ele. E eu sigo nessa missão de anunciar o Evangelho do Reino de Deus aí. Puro, simples, verdadeiro. Eu acredito nisso aí. Sim. Entendeu? Uma vez eu escutei uma frase, até de um comediante, sabe? Ele na verdade, ele entrou no mundo da comédia, mas não era bem o que ele queria no início, mas como ele queria alcançar um objetivo, e ele achou esse objetivo para chegar até as pessoas, né? Hoje ele mexe com empreendedorismo, essa parte. Mas ele virou, a frase eu não sei se é dele, mas ele usou muito bem usada, né? Que ele virou e falou assim, você tá sendo o que você nasceu para ser ou você tá sendo o que deu para ser? Tipo isso, tipo isso. Sabe? Tipo Me lembrou isso. essa frase que você falou. Tipo, você tá sendo o que deu pra ser? O que tá... Vamos levar do jeito que tá. E tipo, se der, deu. Vamos lá. O que aparecer, pintou. E muitas pessoas, ela acaba, tipo assim, falecendo vazia. Sim. Vazia de um propósito maior. Ou seja, a vida perde a graça, perde o sabor. Vai ela empurrando, né? Com vai a barriga. empurrando. Tipo, deixa a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho lá, né? Deixa a vida me levar, Então, a vida leva eu, né? Mas isso é triste, porque eu acho que eu falo pra você, eu vou pular um pouco, não só do lado, né, da gente com Deus, né, mas na vida no geral, as pessoas, Sim. aqui no Japão é uma coisa que acontece com Demais, a maioria demais, das pessoas. Elas chegam com um objetivo, com um propósito e de repente só tá levando o dia só. Se perde. O tempo passa e se perde o foco muito rápido. Né? Mas eu falo pra você, o Japão que nem a gente tava brincando, mas é uma realidade, o Japão te engole. Sim. Tem as coisas boas, a gente não pode cuspir pra cima, que vai cair na tela nem cuspindo pra comer ou tal. Mas o Japão, ele leva uma coisa que a gente não tem como recuperar mais, que é o tempo. São 14, 15 horas, todos os dias. Todo dia. Sábado, deixar... domingo. Por exemplo, se eu for falar pra você que descanso, eu não tenho descanso. Eu tava falando com a minha esposa, a gente falando assim, que dia que a gente tem descanso? Não tem. É tipo, tudo é voltado para aquilo que nós acreditamos. Por exemplo, uma ideia. Todo mundo vive por uma ideia. Sim. Por exemplo, o Cash Brothers foi uma ideia. Foi uma ideia. Né? Nós vestimos uma ideia. Então, por exemplo, tudo que nós fazemos é por causa de uma ideia. Então, essa ideia consome a gente o tempo todo. Então, por exemplo, a gente fala de Japão. Muitos de nós somos decassegues aqui, né? Eu que esse rolo de japonês aqui, né? Lá do Nordeste, lógico. Mas chegamos aqui com muitos objetivos, isso é consumido, como você fala, mas por trás, cara, tem um peso espiritual.
Eu acredito que o espiritual ele tá acima daquilo que a gente vê. Então, é nítido? É. Muitos acreditam.